Fala pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 1 sobre a Lei Orgânica Municipal para o concurso da Prefeitura de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Nessa aula, pessoal, nós iremos estudar os principais artigos sobre a Lei Orgânica Municipal. Iremos também responder algumas questões e focar aqui, pessoal, nos principais artigos, aqueles que nós consideramos que tem mais chance de cair na nossa prova. Iniciando o nosso estudo pelo artigo 1º, vamos ver o que diz o artigo 1º. O município de Sapiranga, pessoa jurídica de direito público interno, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, as emendas e a legislação complementar, as normas fundamentais editadas posteriormente e que estão integradas a esta revisional. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Todo o poder do município emana do povo. Sapiranguense, e em nome dele é exercido. Esse artigo 1º, pessoal, não costuma cair muito em prova, então a gente não vai perder tempo nele. Já vamos para o próximo artigo, que é o artigo 2º. Vamos ver o que diz o artigo 2º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. Quais são estes poderes, pessoal? O poder legislativo e o executivo são os poderes no âmbito municipal, pessoal. Legislativo e o executivo. Esse artigo 2º, pessoal, é um artigo que eu quero chamar a atenção de vocês. Quero que vocês destaquem na lei de vocês, pois quando a gente fala de concursos municipais, é um artigo que despenca nas provas. Então, é um artigo que eu considero importante para a nossa prova, pessoal. Parágrafo único diz: é vedado a delegação de atribuições entre os poderes, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Então, desse artigo 2º, artigo bem pequeno, porém considero importante, pessoal. Artigo 4º é outro artigo que eu considero importante, que fala dos símbolos municipais. São símbolos do município de Sapiranga. Quais são os símbolos? O brasão, a bandeira, o hino municipal e a rosa, pessoal. São símbolos do município. Esse artigo 4º, pessoal, destaquem também na lei orgânica de vocês, pois acredito que tem boas chances de cair na nossa prova. Artigo 5º. O dia 28 de fevereiro é a data magna do município. Lembrando, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente estudar os principais artigos, aqueles que nós consideramos importantes, mais importantes, né, para a nossa prova. Se vocês puderem ler toda a lei seca, leiam e leiam várias vezes. Artigo 6º, pessoal. Outro artigo que eu considero importante, bastante importante, que fala da autonomia do município. A autonomia do município se expressa nos termos dos artigos 29, 29A e 30 da Constituição Federal, primeiro, pela eleição direta de 11 vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal. Fiquem atentos, pessoal. 11 vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal. Segundo, pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito que compõem o Poder Executivo Municipal. E terceiro, pela administração própria
no que respeite seu interesse local. Pessoal, esse artigo 6º, como eu falei, é um artigo importante, então destaquem na lei de vocês. E para a gente ver, pessoal, como que a banca, né, a Fundação La Salle, ela costuma cobrar as questões. Eu trouxe uma questão aqui do ano de 2022, Fundação La Salle, adaptada para o nosso estudo, pessoal. Vamos ver como que ela cobrou, para a gente se familiarizar com as questões da banca. O poder executivo e o poder legislativo são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de, aqui tem uma lacuna, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juiz. O texto acima estará correto, de acordo com a lei orgânica do município de São Leopoldo. Nesse caso, essa questão caiu aqui para o concurso de São Leopoldo, né? Se a lacuna for preenchida por 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para esse tipo de questão que cobra aqui sobre os dias, sobre prazos. Os artigos que falarem sobre datas, sobre prazos, dias, fiquem atentos e destaquem na lei. Olha só, essa questão, pessoal, fala aqui sobre o fornecimento de certidões dos atos, contratos e decisões. E a gente vai ver na Lei Orgânica de Sapiranga, a gente vai responder essa questão de acordo com a Lei Orgânica de Sapiranga, apenas para a gente estudar o tema, para a gente ver como que a banca cobrou e como que ela pode cobrar novamente. Se você tem a lei impressa, ali no artigo 77 da Lei Orgânica do Município, fala sobre esse tema. Olha aqui no parágrafo 1º o que diz. Os órgãos municipais da administração direta e indireta, ressalvados os casos em que o interesse público devidamente impuser sigilo, são obrigados a fornecer, no prazo máximo de 15 dias úteis, a qualquer interessado, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade de autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Olha só, pessoal, sobre esse tema aqui do fornecimento de certidões, que é justamente o tema que a questão cobrou. Uma questão, podemos dizer, pessoal, dependendo aí do nível de estudo do candidato, fácil ou difícil, né? Mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso, ao tema. Cobrou aqui sobre o fornecimento de certidões e sobre o que, pessoal? Sobre prazos, sobre as datas. Até destaquei aqui, ó, 15 dias. Se essa questão caísse na nossa prova, né, para Sapiranga, perguntando qual o prazo, né, quantos dias úteis, qual é o prazo, a gente iria responder que esse prazo é 15 dias úteis, né? Nesse caso aqui, o nosso gabarito seria D, de acordo com o artigo 77 aqui, adaptando o nosso estudo. Se perguntasse qual o prazo, o nosso prazo seria o de 15 dias. Sobre aqui o fornecimento de certidões, de atos, contratos e decisões. 15 dias úteis. Simplesmente, pessoal, trouxe essa questão para a gente analisar e ver. A banca gosta muito de cobrar isso, pessoal, esses prazos de dias, de datas. Então, fiquem atentos aos artigos que falarem sobre datas, sobre dias, sobre prazos e destaquem e leiam várias vezes esses artigos. Essa questão caiu em 2022, pessoal. E a banca adora cobrar esse tipo de questão. Lembrando, pessoal, nós temos o nosso simulado com questões comentadas sobre a parte de legislação para o concurso da Prefeitura de Sapiranga. São questões sobre a lei orgânica do município,
regime jurídico dos servidores, Constituição Federal, Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa Idosa. São 100 questões gabaritadas e comentadas, focadas na banca, pessoal. Focadas no estilo da banca, trazendo temas que nós consideramos ser os mais importantes, envolvendo a parte de legislação. É uma apostila de questões, de exercícios, para vocês praticarem, fazerem muitos exercícios e saírem na frente da concorrência, pessoal. A melhor maneira de vocês memorizarem os principais artigos é fazendo questões. Se não tiverem questões da banca, questões parecidas. Por isso, nós elaboramos esse material, está de R$ 49,97 por R$ 34,97, pessoal. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. E também vou deixar aqui o nosso WhatsApp, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. É um material aí para vocês praticarem as questões e revisarem. Juntamente com as questões, tem o artigo que responde cada questão. E continuando, pessoal, passando aqui por mais artigos, nós temos também o artigo 7º, que diz: o município, como entidade autônoma e básica da federação, promoverá vida digna aos seus habitantes e será administrado mediante os seguintes compromissos fundamentais. A banca pode te perguntar quais são esses compromissos fundamentais. Primeiro, moralidade administrativa, transparência pública em todos os seus atos, participação popular nas decisões políticas, administrativas, impedimento de recursos à força pública ao haver-se com mobilizações populares pacíficas, descentralização administrativa, prestação integrada dos serviços públicos. O artigo 9º, pessoal, é um artigo bem interessante, o artigo 9º e o artigo 12º. O artigo 9º fala das competências privativas do município. Esse artigo, pessoal, ele é bem grande, tem vários incisos, então eu quero deixar para vocês lerem e estudarem em casa o artigo 9º. Fala das competências privativas do município. Compete privativamente ao município. E outro artigo também, pessoal, é o artigo 12º. Quero deixar também para vocês lerem em casa. O que diz o artigo 12º? Ao município compete em comum. Olha a diferença, são competências do município em comum com a União e o Estado, pessoal. São competências do município em comum com a União e o Estado. Artigo 9º e artigo 12º eu deixo para vocês como atividade de casa, como uma dica aí para vocês estarem sempre lendo e revisando esses artigos. E também qualquer outro artigo que fale sobre competências, pessoal. Geralmente vão ter vários incisos grandes, né? Muitos incisos, porém é interessante vocês lerem e revisarem. E aqui no parágrafo único, novamente um prazo, é fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pela administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo, na forma do disposto na lei. Gravem e destaquem aqui esse prazo, pessoal, como eu falei. Deixem o seu like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no nosso canal, pessoal, do YouTube e também no Instagram, seven.concursos1. Logo, logo, retornamos com mais aulas.